Graça e paz, queridos. Muito bom, vocês que estão aqui e vocês que estão em casa, não é? Nos assistindo, queremos dizer graça e paz a todos vocês, amém? E hoje nós temos à noite, um trabalho especial, e eu convidaria que todos os irmãos que vieram de manhã, que se puderem, venham à noite também, que é um desafio muito grande para nós, né? Essa obra que os irmãos estão realizando lá onde a igreja é perseguida. Glória a Deus. Muito bom. Pastor Nilo, parece que você, antes, né, recebeu uma palavra, uma revelação, você queria compartilhar? Não sei, se ficou lendo aí. É porque a Bíblia diz que quando um está falando, o outro tem revelação, pode. Tem à vontade, não? Então vamos subir a escada? Vamos subir a escada hoje? Então, na segunda epístola de Pedro, eu gostaria que os irmãos abrissem, e eu vou ler, até mais adiante um pouquinho, ele diz, Simão Pedro. Bom, não esperei os irmãos abrirem, né? Mas eu espero. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo. O que é tudo, hein? O que é tudo? É tudo mesmo? Visto como o seu divino poder, verso 3, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e poder, aleluia, virtude, né? Pelas quais ele nos tem vendido ou emprestado. Como é que é? Estou lendo errado, né? Estou ruim de leitura. Pelas quais ele nos tem dado. Dizia o pastor, deadá, deodó, dado, grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo, toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. E a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, que é o amor de Deus, né? Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Verso 10, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Pedro está
avisando que Deus já disse a ele que ele vai ser levado, não é? Então ele está exortando para que, enquanto ele estiver nesse corpo, ele está dando as coordenadas que nós podemos alcançar por essa maravilhosa graça, né? Começamos a cantar já no primeiro cântico, né? Maravilhosa graça. Isso é realmente um dom maravilhosíssimo de Deus para nós, que não merecemos a não ser o lago de fogo, né? Mas Deus achou graça em nós e nos deu coisas tão maravilhosas. Ele diz aqui no verso 3, visto com o seu divino poder, nos deu tudo, tudo. Tudo o quê? O que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e poder. Olha, irmãos, que coisa maravilhosíssima. Pelas quais ele nos tem dado. Eu falei emprestado, né? Vendido, alugado. Não. Pelas quais ele nos tem dado. Dado. Deadá, deodó. Vamos aprender? Deadá, deodó. Lá o pessoal do norte diz que sabe bem isso aí, né? Deadá, deodó. Dado. Dado. Grandíssimas. Não é grande, irmãos. É grandíssimas. E preciosíssimas. Preciosa é de alto valor, não é? Eterno, estas promessas que ele nos deu gratuitamente. Quanto custou, pastor? Nada. Deu pela sua graça. Ele diz para que fiqueis participantes da natureza divina. Olha só, que coisa grande demais, né? Ele diz, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, até aqui eu falei na reunião passada, né? Eu penso que foi no domingo mesmo, né? E agora ele vem aqui mostrando que existe uma escada aqui com, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 ou 5 degraus. É uma escada pequena, né? Aqui nós temos uma com 1, 2 degraus. É o dobro dessa aqui. Mas é subindo em graça, subindo em conhecimento, subindo em revelação, subindo em comunhão com esse Deus tão maravilhoso, né? Tão cheio de majestade e glória, que nem deveria estar olhando para nenhum de nós, né? Ele diz assim, e vós também, verso 5, e vós também, não era só Pedro, ele diz, nós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, colocar todo o cuidado para não cair da escada, né? Deve ser isso. Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Ele diz virtude é excelência moral, é retidão. Ciência é conhecimento, é saber pela leitura e meditação, conhecer ao Senhor e a sua palavra, não é? A escada é realmente maravilhosa, né? Quanto? 8? Então dobrou. É porque ele está falando aqui, né? Eu marquei então aqui que ele está dizendo, e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé, a vossa fé, a virtude, e a virtude a ciência. Ciência, eu já falei, né? É conhecimento, é saber as coisas de Deus pela palavra de Deus
Isso é muito importante, né? Nós conhecemos ao Senhor pela sua palavra. E ele fala também que precisamos permanecer nessa presença do Senhor em comunhão com Ele, né? Na meditação. Porque às vezes a gente até lê, né, a palavra, e a gente lê assim, muito rápido, né? Muitas vezes até com pressa, que tem outras coisas para fazer, mas na verdade a gente tem que parar e meditar e pelo menos ficar na presença do Senhor para descobrir aquilo que o Senhor tem para nós, que deveria ser isso a nossa porção todo dia, né? Saber qual é a nossa porção para o dia de hoje, né? Ou para o dia de amanhã, para segunda-feira. Antes de nós fazermos qualquer coisa, nós deveríamos ter esta direção de Deus. E ele diz, a ciência, verso 6, né? A temperança. Temperança é qualidade ou virtude de quem é moderado, quem não tem apetites e paixões desordenados, né? Então, que tem domínio próprio. Glória a Deus. Então, aqui já alcançamos o segundo degrau, né? É que tem 2 degraus em cada lugar, né? É diligência, virtude, ciência, agora temperança e agora paciência. A paciência é uma das coisas que mais se manifesta, né? A impaciência, né? A impaciência é a coisa que mais se vê quase em todos os lugares. E a maioria das pessoas são de pavio curto. Rapidinho se estressam, né? Se ficam, perde o domínio, perde o controle. Então aqui ele diz, e a temperança produz a paciência. E a paciência produz a piedade. Piedade é amor, é respeito pelas coisas de Deus, é compaixão pelos sofrimentos alheios, né? É uma série de coisas, né? A Bíblia diz, grande é o mistério da piedade, sabia? Quando ele está falando lá em capítulo 8 e 9 de 1 Coríntios, né? Que ele está falando, é 1 Coríntios, ou é 2 Coríntios que ele fala sobre a semeadura. Agora eu embolei, acho que é 2 Coríntios, 8 e 9, né? Ele fala que grande é o mistério da piedade. E aqueles irmãos da Macedônia, que eram tão pobres, se esforçaram tanto. Hein? Não, esse é 1 Timóteo 3,16, é o da piedade. Pode ler. Alguém vai ler para mim? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, coisa maravilhosa, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia. Coisa maravilhosa. Ele diz aí, grande é o ministério, né? É o ministério da piedade. Mistério. Grande é o mistério da piedade. Aqui, ele diz que depois da piedade, não é? Que eu marquei aqui, amor e respeito pelas coisas de Deus.
e compaixão pelos sofrimentos alheios, ver que realmente se há necessitado em nosso meio para a gente não fechar o nosso coração, né? É muito fácil a gente fazer um pré-julgamento, lançar as pessoas para longe da gente, né? Para se ver livre, mas não é assim. Ele disse que é o mistério, né? Mistério, é mistério. Tem coisas grandes que estão ocultas que podem ser revelados a cada um de nós que começarmos a exercer esse ministério, né? Então, agora o verso 7. E a piedade, o amor fraternal. Que amor fraternal é amor aos nossos irmãos, que não são carne e sangue, né? Que são os nossos irmãos de todos os países, de todas as nações, né? De todas as línguas, todas as tribos, não é? Então, hoje mesmo, à noite, nós vamos ter aí irmãos que nós vamos ver o trabalho que eles executam em nações que a gente nem imagina que possa existir aquelas coisas, são coisas terríveis e coisas das quais estão levando eles à morte. Outro dia, o senhor Gilmar que falou que na Índia, né, eles estavam colocando, foi você, Gilmar? Colocando fogo em todos os seus ídolos. Eu vi, depois que ele falou, fui ver, mas era toneladas de ídolos que eles jogaram fora. Mas agora, essa semana saiu que eles queimaram 20 igrejas e acho que ontem, né? E ontem era para queimar mais de 200 igrejas. Você vê que na Índia. Iam queimar mais de 200 igrejas e ia matar mais de 200 missionários que estão lá, escondido a maior deles, né? Mas, então os irmãos vejam que esse mundo é tenebroso. Hein? E profeticamente vai ficar pior. E não vai melhorar, né? Quem pensa que vai melhorar, não vai. Mas, por um outro lado, tem um povo, lá no Apocalipse, né, que precisa preencher o número daqueles que vão morrer como os nossos irmãos morreram no passado. E parece que não é nós os brasileiros, não, porque, por enquanto, nós aqui não estamos com muita vontade dessas coisas, né? Nós estamos morrendo de medo de uma coisa que está atacando as nações, mas vai ser coisas muito mais terríveis, né? Então, ele diz aqui que nós precisamos, eu creio, que eu e você precisamos subir essas escadas aqui para estar melhor preparado, porque as coisas que vão vir sobre o mundo não são coisas fáceis, são coisas de grandes provações. Então, a gente, nessa paz que nós temos, né, nessa tranquilidade que nós estamos vivendo, a gente nem está ligando muito para os outros, né? Mas vamos treinar, porque pode chegar a nossa vez também. Para mim está mais difícil do que para vocês, né? Que são mais jovens. Mas também temos que estar bem preparados, né? Então ele diz, verso 8, ele diz, porque... Não, alguma coisa eu pulei aqui. E a piedade, é o 7, né? E a piedade e o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade.
Esse amor aqui é o amor de Deus, né? É Romanos 5:5 que diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 5. Olha só, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus não será derramado. Já foi derramado há 2000 anos atrás, no dia de Pentecostes. Pedro levantou e disse: irmãos, esses irmãos que vocês estão vendo aqui, viu, Lenice, não estão embriagados, que nem vocês estão pensando, estão com a cara cheia de vinho, não. Isso aqui é a promessa de Joel. Então a promessa de Joel já veio. E a promessa de Joel, ela pode ser, como se diz, repetida, não como aquele dia da festa, mas pode ser repetida em qualquer reunião nossa em que tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome. Amém? Nós às vezes ficamos esperando coisas grandes, coisas que vêm de cima. Não, as coisas estão dentro. Aonde está o Espírito Santo? Vamos ler de novo. Isso é esperança. A esperança, que é uma coisa que não pode perder, que quem perdeu a esperança, perdeu tudo. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Falei com o nortista, já aprendeu aqui, Deodá, Deodó. Foi dado pelo Espírito a cada um de nós. Então, uma série de coisas pode ser corrigidas na nossa vida quando nós soubermos que o Espírito habita em nós, que o amor de Deus foi derramado, né? Para nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não será dado. Será dado para você que vem hoje, está aqui hoje. Primeira vez, pode ser dado a você. Mas já foi dado há 2000 anos atrás, no dia do Pentecostes. Da festa de Pentecostes, que era uma festa judaica. Não tem nada, eu sou pentecostal. Isso é balela, né? Foi no dia da festa de Pentecostes, quando estavam todas as nações reunidas em Jerusalém. Deus então achou de glorificar o seu Filho e dar a promessa que ele tinha prometido à igreja. E aqueles homens e mulheres foram todos, diz a Bíblia, todos cheios do Espírito Santo, não é? E depois o Espírito Santo foi dado também lá na casa de Cornélio, né? Pedro pregando, e com aquele medaço tremendo, porque ele era judeu falando com gentil, era proibido pela religião deles. E Pedro, todo cheio de medo, começou a testemunhar, né, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e falou mais algumas palavras e caiu de novo. Foi uma repetição praticamente do dia do Pentecostes. Todos que estavam lá foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas e profetizaram, né? Tem um lugar que fala que profetizou ou falaram em línguas, como a nós no princípio. E todos foram cheios do Espírito Santo. E também houve no capítulo 4, né? Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estavam sendo presos, constantemente presos, soltos pelo Senhor, eles pregavam, testemunhavam, Pedro era ousado e falava mesmo: vocês mataram o príncipe da vida, a quem Deus o exaltou, a quem Deus fez Senhor e Cristo, este é o
é o Cristo, né? E então eles iam para a cadeia imediatamente. Foi um negócio que foi feio. E num desses dias aí, no capítulo 4, né? O pastor Francisco está vendo aí, ele diz, olha, Senhor, para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a autoridade. Não, eles não estavam pedindo um advogado para soltar eles da cadeia, não. Estavam pedindo a graça dessa palavra, desta unção, desta força, desse poder, dessa glória, dessa majestade que estava no Senhor e na sua igreja. Amém? E eles falaram. Você pode ler? O trecho é meio grande, né? É Atos 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Eles ameaçavam de morte, não é ameaça assim, eu vou fechar a igreja. Nós vamos te matar. E concede aos teus servos que fale com ousadia a tua palavra. Né? Hoje parece que a turma tem medo de falar, tem medo da crítica, tem medo né, de quem ouve. E, irmãos, aí o negócio é... Que glória, né? Maravilha. Então, é um negócio... Eles não tinham medo. Por isso que eu falo, enquanto eu e você tiver medo da morte, nós vamos estar caladinho. Mas quando nós estivermos vestidos e revestidos, nós estamos prontos para viver e prontos para morrer. E partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Olha só. E tendo orado, um terremotozinho, moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos e todos foram renovados novamente, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quase 5.000, né? A minha diz, quase 5.000 almas se entregaram ao Senhor. A sua diz 5.000? Quase, né? O quase é quase, né? Pode faltar um ou dois, né? Nós gostamos de arredondar sempre para cima, né? Então, mas é realmente maravilhoso. Mas veja o que aconteceu. Eles foram renovados não para pedir oferta, pedir socorro, pedir advogado, Não, eles foram renovados para aguentar o que viesse. E eles aguentavam, apanhavam para valer, não era um empurrãozinho, um chutezinho, não. Eles apanhavam para valer, com um chicote romano, né? E iam para a cadeia. E lá na cadeia, algumas vezes, Deus tirou eles da cadeia, quando eles pensavam, eles estavam lá no templo ensinando novamente. Mas continua lendo para mim, porque tem um negócio tremendo aí. Isso que nós precisamos fazer nesses últimos dias é gritar que Jesus ressuscitou, que Jesus é vivo, que Ele foi levantado em glória, Ele está assentado em glória, Ele está exaltado em glória. Como cantamos nessa manhã? Nós cantamos muito bem, mas na prática às vezes não funciona, né? E era um o coração, e olha, não era que nem nós aqui, era a multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhe eram comum. Como é que é? E os apóstolos davam com grande poder. Olha, irmão, é que ninguém quer falar mais da cruz, da morte, da inclusão nossa, né? Na morte, na ressurreição dele e da nossa com ele.
havia abundante graça para dizer: Jesus está vivo. Vamos lá, Jesus está vivo. Você quer falar? Assim, graça e paz, irmãos. Normalmente o pessoal sofremos muito com essa questão de ser cancelado pelo mundo, né? Muitos irmãos, até os irmãos, né? Acontece muitas vezes, qualquer um de nós, né? Por causa da fraqueza da carne, né? A carne é fraca, mas o espírito está pronto, né? Por causa dessa questão do cancelamento, não pode falar isso, não pode falar aquilo, e a máscara cala, mas o pessoal quer calar a gente, o Satanás quer calar, né? Que a nossa batalha não é contra a carne, né? Contra sangue e a carne, né? Mas tem essa realidade, né? A gente tem que ter medo de ser cancelado da presença de Deus, né? Eternamente, né? Não é medo de ser cancelado pelo homem, né? Mas essa questão da morte, né? A gente tem que lembrar o seguinte, né? Ó, Apocalipse, né? Aqui, ó, capítulo 1, né? Versículo, aqui, cadê? Versículo 18. Eu, o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Então, quando chegar a nossa hora, a gente não vai estar morrendo, não. A gente vai estar sendo convidado para a eternidade. Olha só, glória a Deus, querido. Meu filho, o negócio é bem sério, né? Glória a Deus por isso. Então, eles davam com grande poder testemunho de que Jesus era vivo. Porque quando Jesus foi sepultado, eles montaram uma guarda, porque Jesus disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, né? Então eles montaram uma guarda para, naqueles 3 dias, ficarem vigiando para ver se Jesus ressuscitava. E o que aconteceu foi que ressuscitou mesmo. Mas eles ficaram tão apavorados que eles não conseguiam sair do lugar, né, pela glória da ressurreição do Senhor. E então eles bolaram de dar bastante dinheiro para eles, dizerem que os discípulos foram à noite e roubaram o corpo de Jesus. Então diz que há esse ensinamento entre os judeus até hoje, né? Mas, na verdade, Jesus está vivo, estava vivo, e eles davam com grande poder e com grande unção, com grande revestimento, né, do Espírito Santo. Eles davam, gritavam sem medo, com ousadia, sem medo de nada. Sem medo de nada, eles gritavam: Jesus agora é vivo. Oh, Jesus agora é vivo! Jesus agora é vivo! Ô irmão, vamos acordar. Ele é vivo. Se é para Jesus, é muito mais palma. Se é para Jesus, bate palma. Se é para Ele, bate palma. Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo. E Ele é o grande eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, né? Então, ele diz no verso 8, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, tem que haver e abundar, né? Tem que ter para você e para os outros. Tem que derramar.
Nós temos, muitos de nós temos, mas é só nosso. E tem pessoas que recebem do Senhor e não compartilham com os outros porque ele é só dele. Ele acha que ele é o pai da criança. Mas não é, irmãos. Tudo que nós recebemos não é nosso, é de Deus. É graça de Deus, é misericórdia de Deus, é amor de Deus. É aquilo que nós cantamos, é graça, é graça, é graça, é graça, é graça. Se o Senhor revelar uma palavra para você, compartilhe com o irmão. Com quantos irmãos você puder. Eu tenho aprendido isso. Eu faço alguns discipulados e tudo aquilo que eu sei eu vou ensinando para eles. E eles ficam melhor que eu. Glória a Deus. E é assim mesmo. É para ser assim mesmo. Não é? Mas tem gente que não. Fala, isso aqui é meu, é segredo, é o pulo do gato, é não sei o quê. Não é? É que nem as pessoas que ensinam você a fazer uma série de coisas e diz que tem o pulo do gato. Né? O pulo do gato ninguém ensina. Que é o segredo, que cola, que liga, que faz uma coisa, né? Que você quer fazer. É uma coisinha só que falta, mas isso ele não fala. Ele fala tudo, dá a receita, tudo, mas o pulo do gato ele não ensina. Que é para você não aprender, para ele ficar só ele sabe fazer. Só o camarada sabe fazer Coca-Cola, só o sujeito sabe fazer o pão da Puma, só do Vic Bold. Cada um tem o pulo do gato, ninguém ensina. Está lá na receita, mas o pulo do gato não está. Você come, acha gostoso, tem isso, aquilo, mas se você for fazer, só se Deus der para você, porque senão você não vai saber. Que na receita não faz. Justamente. Então, por que muitas religiões trazem as pessoas, né? Eu sou apóstolo, eu sou isso. Não, irmão. Eu tenho ensinado ao meu pessoal que se você crê, tudo é possível que crê. Inclusive não precisa nem ser do nosso meio. Se você crê, a Bíblia diz, verás a glória de Deus. Viu, Ricardo? É crer. A glória de Deus vai ser manifestada. Nós precisamos perder esse negócio que eu tenho, né? Eu sou, eu... Não, irmãos. Tudo que eu tenho não é meu, é dele. E ele deu para mim, que é para mim dar para vocês. Às vezes não é tão gostoso, né? Mas foi dado. Aí, o pessoal lá da terrinha é bom, né? Hein? Bem-aventurado? Ah, mais bem-aventurado é dar do que receber. Ah, você não tinha terminado ainda, né? Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porque todos que possuíam propriedades o quê? Propriedades ou casas. Vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. E não havia? E repartia com cada um conforme a necessidade que as pessoas tinham. Coisa linda, né? Eu não estou nem falando disso para você vender nada, nem para vender a sua bicicleta. Eu estou falando que quando há uma operação de Deus, quando há o sobrenatural de Deus, irmãos, quem faz a obra é Deus, é graça. Sabia?
Então, a gente vê lá no capítulo 9, né? 9, 8, acho, 8 de Coríntios, que ele está falando sobre dar, diz que os irmãos da Macedônia eram extremamente pobres, e da sua pobreza eles levantaram uma oferta muito grande para a igreja de Jerusalém. Olha. Então, nós não somos assim tão pobres, né? Eu creio que há algumas pessoas que têm menos, mas a maioria tem o pão de cada dia, né? Ainda tem. E se não tiver, aqui a gente está ajudando a dar também. Amém? Então ele diz no verso 8 aqui, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas coisas também faz parte de chegarmos a ter um conhecimento mais chegado, mais apurado em Jesus Cristo. Então ele diz que ociosa, uma pessoa ociosa é a pessoa sem governo, né? Está fazendo nada, está imprestável. E estéril é quem não produz fruto, não é? Geralmente quando numa família não tem filho, porque é estéril, pode ser, primeiro era só a mulher que era estéril, né? Hoje também tem o marido, que é estéril. Então não produz família, não adianta, né? Não vai ter. Ele diz no verso 9, pois aquele em quem não há essas coisas é cego. Aquele em quem não há essas coisas que ele está falando lá da escadinha, você está subindo. Chegou lá em cima, né? No patamar lá em cima, ele falou, olha, se vocês não tiverem isso aqui, vocês são ociosos, são estéreis e cegos. Tem mais ainda? Ele diz, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Irmãos, eu tenho ouvido durante esses anos todos da minha vida tanta crítica sobre a vida de Pedro, e hoje eu tenho vergonha de ler as cartas de Pedro, eu tenho vergonha ao ler as cartas de Pedro, de ver as revelações que tem na carta de Pedro. E que a igreja não foi ensinada. Por quê? Porque a gente não ensinou, porque o homem era cego. Aí ele diz no verso 10, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Olha só. Vocação e eleição. E aí? Aí que entra agora os grandes homens aí da teologia, né? Isso aqui foi dado para nós, irmãos. Vocação e eleição. Quem nos elegeu? Foi Deus. Ah, mas o senhor não merece. Eu mereço logo de fogo, mas ele me elegeu para ser dele. Hein? Antes da fundação do mundo, ele está dizendo. E se você quiser saber onde está em 2 Timóteo 1,9, que diz que nos salvou, nos chamou por uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo.
Durma com um barulho desse. Ah, mas eu não acredito. Bom, esse eu não acredito, eu estou cheio de ouvir. Não é de hoje, não é? Mas, irmãos, nós vamos ter que começar a crer nessa graça que Deus nos deu. Ele não vendeu, não vai emprestar, Ele nos deu, é dado, de Adá, de Odó. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Ó, deu dó mesmo. Vamos falar que não deu dó, então? Vamos falar? Foi dado, irmãos. Mas você não merece, pastor Nilo. Pastor de céu, o senhor merece o inferno. Glória a Deus, é isso mesmo. Mas ele deu. Você acha que ele não sabe por que ele deu? Se antes da fundação do mundo ele escolheu e elegeu, e salvou, e chamou, e fez tudo, graciosamente, eu agora vou dizer que não pode. É o que nós fazemos as pessoas para a igreja, depois enchemos eles de coisa para fazer, para eles alcançarem o que está tudo pago lá, há 2000 anos atrás, está pago para os ímpios. Toda a raça de Adão tem a conta paga em Cristo. Ah, pastor, não está escrito. 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2, não é? Que diz que nós temos, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém cortar o dedo, se alguém pecar, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação. Propiciação é o cordeiro que foi colocado no altar. Ele é quem se ofereceu em nosso lugar, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não somente pelos nossos, de todo o mundo, irmãos. Não é só pelos judeus que ele morreu. Ele morreu pela raça toda, é a raça de Adão, caída. Então, a gente faz um cavalo de batalha, né, para a pessoa. Deus já deu lá atrás. Qualquer pecador, mais na lama que esteja, que o Senhor vem em busca dele, ele é levantado e colocado entre os príncipes do Senhor. Mas se perguntar para mim e para você, fala, não, tem que matar, tem que encher de bala, porque ele matou 40, matou 50. Mas para Deus, quando ele estende a graça sobre o pecador, é para toda a raça, para dizer que realmente Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse amor fraternal é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pastor, o que é isso? É graça sobre graça. Graça é dom que Deus deu para quem não merece. Mas deu, e daí? De Adá, deu dó. Quer você crer ou não, foi dado. Graça e paz, queridos.